Fala pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, como eu prometi para vocês, a gente vai dar uma aulazinha, uma pequena aula, né, sobre alto-falante bobina dupla, tá? Eu vou aproveitar que eu ainda tô com esse alto-falante, pessoal, para dar essa explicação para vocês, tá? Existe uma certa polêmica que os grandes, né, eu digo os grandes assim, os canais grandes, tem canal que diz que pode ligar só uma bobina, tem canal que diz que não pode de jeito nenhum, tá? E eu vou explicar tudo isso para vocês, pessoal, inclusive vou montar um experimentozinho aqui para vocês entenderem como é que funcionam os alto-falantes bobina dupla, tá? Eu decidi vender esse alto-falante, pessoal, ele chegou num dia e no mesmo dia eu já anunciei na OLX para vender, justamente por causa dos conectores, pessoal. Olha, eu não gostei dos conectores, eles são muito frágeis, pessoal, eles amassam muito fácil, tá? E se eu colocar um fio mais grosso aqui, é capaz até de quebrar, certo? Então por isso eu decidi vender ele. Vou pegar um alto-falante de 8 polegadas com uma potência um pouco menor, tá? E com certeza quando chegar esse outro alto-falante, pessoal, eu vou fazer um box para vocês com certeza, tá? Se você não assistiu um box desse alto-falante aqui, pessoal, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é o seguinte, em resumo, o que se aplica ao alto-falante bobina dupla é o mesmo que se aplica, por exemplo, quando você liga uma corneta e uma tweeter em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo. A impedância vai cair. Por exemplo, aqui eu tenho 4 ohms desse lado, nessa bobina, e 4 ohms desse outro lado, nessa outra bobina, tá? Tem alto-falantes, bobina dupla, pessoal, que eles são 2 ohms também, tá? Nesse caso aqui eu tenho 4 ohms, 4 ohms. Quando eu ligo em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, a impedância cai para 2 ohms e fica perfeito para muitos módulos que são só um canal, que geralmente, acho que 99% são 2 ohms, tá? Independentemente da potência, tá bom? Então essa é a principal vantagem, pessoal, é você diminuir a impedância desse tipo de alto-falante para 2 ohms, para você usar num módulo de um canal só a 2 ohms, tá? Essa aqui é a principal vantagem, pessoal. E se eu ligo, faço essa ligação, ao invés de ser em paralelo, eu faço em série, por exemplo, eu junto um positivo aqui com um negativo aqui, tá? E aí vai sobrar outro positivo e outro negativo. Aí eu vou lá e ligo no amplificador. É a ligação em série que chama, tá? Se eu fizer essa ligação, a impedância sobe para 8 ohms, tá? Mas eu particularmente eu acho meio inútil isso, porque eu nunca vi um módulo de 8 ohms. Mas se é possível isso, então para alguém vai ter uma utilidade. Então quem sou eu para dizer que é inútil, mas para mim posso dizer que é inútil, tá? Então o básico desses alto-falantes é isso, pessoal. A maior vantagem deles casamento de impedância, que ela baixa para 2 ohms quando você liga em paralelo, tá bom? Marcos, mas e aí? Pode ou não pode ligar só uma bobina? Pessoal, eu vou exemplificar aqui para vocês. Eu fiz um projetinho aqui, ó. Mas com o teste de um box que eu fiz desse alto-falante, eu liguei só uma bobina, tá? Repito, vou deixar o link aí para vocês conferirem, certo? E o que eu percebi, pessoal, é que ele esquentou muito quando eu liguei só uma bobina. Esse miolo aqui ficou bem quente, tá? E quando eu liguei as duas, o rendimento dele foi muito melhor e não esquentou tanto, tá? Então o que foi que eu fiz? Primeiro, eu tava com o IR400.4 da Stetson, eu peguei um bridge de 4 ohms a 200 RMS e liguei aqui de um lado, fiz o teste. O miolo esquentou muito, pessoal, o rendimento dele foi baixo. Depois eu peguei outro bridge, mais 200 RMS a 4 ohms e liguei aqui usando as duas bobinas. O rendimento dele foi ótimo e não esquentou tanto, tá? Então as pessoas estão certas quando elas dizem que você não deve ligar apenas uma bobina, tá, pessoal? Então, o certo seria sempre você ligar as duas bobinas. Marcos, mas o que acontece quando eu ligo só uma bobina? O que acontece quando eu ligo duas bobinas, tá? Ó, eu fiz um esqueminha aqui, pessoal. Olha, isso aqui é tipo uma canaletazinha, tá? Tem uma fita isolante aqui, que é para ele ficar grudado aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho certeza que com esse experimento aqui, pessoal, você vai entender. Tem que ficar bem colado. Olha, preste atenção, pessoal. Aqui eu tenho uma pilhazinha que ela vai representar a bobina 1, tá? Ela vai representar a bobina 1, certo? Eu vou botar ela aqui, ó. E essa outra pilhazinha aqui é a bobina 2, tá, pessoal? Ó, lembrando que ela vai ficar positivo com positivo e os negativos com negativos aqui, porque elas têm que bater no mesmo sentido, tá, pessoal? Ou seja, aqui tá simulando como se fosse uma ligação em paralelo, positivo com positivo, negativo com negativo, tá bom? Então vamos lá. Marcos, o que acontece quando eu ligo as duas bobinas? O que acontece quando você liga as duas bobinas, pessoal, é exatamente o seguinte, ó. Aqui tem uma bobina, aqui tem outra, tá? Bobina 1, bobina 2. Quando as duas estão ligadas, acontece isso aqui, ó. Presta atenção, ó. Percebeu o movimento? Ó, elas estão movimentando iguais, tá, pessoal?
sem uma forçar a outra. Olha, ambas estão movimentando, certo? Vamos supor que meu dedo seja a força da pancada do alto-falante, o meu dedo direito, e meu dedo esquerdo também a pancada do alto-falante, de um lado da bobina e do outro lado da bobina, ó. Presta atenção, movimento uniforme, conforme a pancada do grave, esse movimento simula a pancada do grave, tá, pessoal? Ó, então esse é o movimento que acontece quando você liga as duas bobinas, tá, pessoal? As duas bobinas, ó. É esse movimento aqui, certo? Marcos, e o que acontece quando eu ligo só uma bobina? Vou mostrar pra vocês, ó. Vou pegar aqui um pedacinho de fita isolante, tá? Vou colocar aqui de um lado da pilha e vou colocar aqui do outro lado também, ó. Certo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem a bobina em movimento, para vocês verem aqui o bobina 1 e bobina 2. Certo? Ó, vejam só, a bobina, vamos supor que eu liguei só a bobina 1, liguei só esse lado aqui, tá? Então, o que vai acontecer, Marcos? Quando eu ligo só uma bobina, pessoal, acontece isso aqui, ó. Perceberam? O que isso significa? A bobina 1, pessoal, que é essa daqui, tá empurrando a bobina 2, que é essa daqui. Ou seja, esse movimento aqui, pessoal, ele pesa para a bobina 1, tá? Ou para a bobina 2. Então, pode ser vice-versa, tá, pessoal? Eu tô só exemplificando que se eu ligasse só aqui, essa bobina aqui, tá? E deixasse isso aqui desligada, aconteceria isso aqui, ó. Eu não tenho o movimento aqui, ó, da esquerda, da bobina 2. Eu não tenho esse movimento aqui, ó. Eu só tenho esse. Então, o que é que acontece? A bobina 1, ela vai trabalhar dobrado, pessoal. Entendeu? Ela vai trabalhar por ela e pela outra. Então, é por isso que o alto-falante esquenta e é por isso que o alto-falante pode queimar. Pode ser que você, se você fizer uma instalação de uma só bobina, pode ser que dure, sei lá, muito tempo sem queimar, tá? Mas o que acontece é isso aqui, pessoal. Uma das bobinas vai trabalhar dobrado, ó. Isso pesa. Mas nós estamos falando de peso, assim, de quanto nós estamos falando? Não estamos falando de 5 kg, de 1 kg. Estamos falando de, sei lá, eu acho que uma bobina dessa, as duas, deve pesar, sei lá, eu acho que 50 gramas, vamos dizer assim. Vamos supor que cada bobina pese 25 gramas. Um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que é esse peso. Vamos supor que a bobina 1 tenha 25 gramas e a bobina 2 também tenha 25 gramas, pessoal. Certo? A bobina 1, se só ela estiver ligada, ela vai empurrar 50 gramas, pessoal. Ela vai empurrar o peso dela e vai empurrar o peso da bobina 2, certo? Diferentemente de quando você usa as duas, que cada uma se empurra sozinho, tá, pessoal? Então é isso que acontece, é por isso que o alto-falante queima, é por isso que o alto-falante esquenta e é por isso que o rendimento dele é muito baixo, tá, pessoal? Eu vou aproveitar esse exemplo aqui e quero tirar mais uma dúvida de vocês, tá? Ó, veja só, nesse esquema aqui, pessoal, ó, positivo com positivo, negativo com negativo, eu disse para vocês que eu estou simulando uma ligação em paralelo, tá? Ó, positivo com positivo, negativo com negativo, tá? Impedância cai para 2 ohms, tá bom? E aí o alto-falante ele vai bater para frente, tá, pessoal? Ele vai bater lá para frente normal. Marcos, como seria o alto-falante bater para trás, para ele bater invertido? Ficaria tipo assim, pessoal, ó. Ficaria tipo assim, negativo com negativo, em paralelo, desse jeito aqui também, pessoal. Só que lá no alto-falante, lá no seu módulo, você ia inverter a polaridade, tá, pessoal? No caso, eu teria aqui 2 positivos, 2 negativos, tá? E aí lá no alto-falante você ia inverter, certo? Você ia inverter para o alto-falante bater assim, olha, para cá, ó, pro meu sentido aqui, certo? Quando você usa o alto-falante invertido, tá bom? Agora, Marcos, qual é a ligação mais perigosa desse tipo de alto-falante bobina dupla? A ligação mais perigosa é essa aqui, pessoal, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Positivo no negativo. Pessoal, se você fizer essa ligação bem aqui, dê adeus ao seu alto-falante. Ele não vai prestar mais não, tá? Porque o que acontece, pessoal? Se você usar uma polaridade aqui, por exemplo, desse lado aqui você vai botar para bater lá para frente, certo? E desse lado aqui você vai botar para bater para trás. Sabe o que vai acontecer na hora da pancada? Vai acontecer isso aqui, ó. Ó. As bobinas vão se separar, pessoal. Se for uma pancada muito forte, ela vai quebrar, ela vai queimar na hora, certo? Vai queimar na hora. Então, se você fizer essa instalação, errar a polaridade aqui, pessoal, olha aqui, ó. Você já deve imaginar o que vai acontecer com a bobina, né?
Então, pessoal, muito cuidado, pelo amor de Deus. Ou o alto-falante ele vai bater para frente, ou ele vai bater para trás, dos dois lados, tá, pessoal? Então preste atenção, pessoal, por favor. Se fizer isso, é capaz de queimar na hora, na primeira pancada, ele pode queimar, ele pode arrebentar a bobina assim, olha, certo? Então, se for para o alto-falante bater para frente, bota tudo assim, ó. Se for para o alto-falante bater para trás, inverte a polaridade lá, ó. E vai bater assim normal e sempre ligando as duas bobinas, tá, pessoal? Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu vou vender esse alto-falante, não gostei a parte dos conectores, tá? Espero que vocês tenham entendido, pessoal, a respeito da ligação de bobina dupla, em paralelo, em série, tá? Se ficou alguma dúvida, pessoal, pode deixar o comentário aí que eu faço questão de responder todo mundo, tá bom, pessoal? Foi um improvisado aqui, pessoal, mas eu tenho certeza que com esse exemplo aqui vocês entenderam, tá bom? Então, pessoal, Deus abençoe todos vocês, pessoal, muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela ajudada aí pra gente aí, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.